Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração e mostrar como o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados. Imaginem por um momento uma mulher trabalhadora dedicada que conhece cada cantinho de uma mansão onde trabalha há anos. Do outro lado, um homem bem-sucedido, mas solitário, que nunca reparou verdadeiramente nela. Até que uma noite, algo muda completamente essa dinâmica. Um pedido inusitado, um quarto que se torna palco de confissões sussurradas no escuro e um coração que finalmente se permite sentir novamente. Mas vocês vão descobrir que nem tudo são flores nessa jornada. Haverá momentos de tensão, decisões difíceis e uma descoberta que vai transformar a vida de ambos para sempre. O que acontece quando duas pessoas de mundos diferentes precisam enfrentar não apenas seus próprios medos, mas também o julgamento de quem está ao redor? Antes de começarmos nossa história, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão por vir. Agora me contem nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto ouvem nossa história hoje? Estão relaxando após um dia cansativo? Preparando algo gostoso para comer? Ou talvez organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês acompanham nossos momentos juntos. Pois bem, agora que estamos todos acomodados, vamos iniciar nossa história de hoje. Uma história sobre segundas chances, sobre olhares que se cruzam de forma diferente e sobre como, às vezes, o amor está mais perto do que imaginamos. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre acontecia na rotina de Thaís Carvalho. Ela se levantou da cama pequena no quartinho dos fundos da mansão, espreguiçou-se rapidamente e já foi direto para o banheiro fazer sua higiene matinal. Aos 26 anos, Thaís tinha uma disciplina impressionante que a fazia acordar sempre disposta, mesmo nos dias mais difíceis. Seus cabelos castanhos estavam um pouco bagunçados do sono, mas ela os prendeu em um rabo de cavalo prático enquanto se olhava rapidamente no espelho. O reflexo que via era de uma mulher simples, mas determinada, que há 3 anos cuidava daquela casa grande como se fosse sua própria família. Desceu as escadas dos fundos com passos leves, tentando não fazer barulho. A mansão ainda dormia em silêncio, e Thaís gostava desses momentos de paz antes que a rotina do dia começasse de verdade. A cozinha era seu território favorito, um ambiente amplo e bem equipado, onde ela se sentia completamente à vontade. Ligou a cafeteira elétrica, que já estava preparada desde a noite anterior, e começou a organizar os ingredientes para o café da manhã do patrão. Henrique Borges era um homem de hábitos bem definidos: café preto e forte, 2 fatias de pão integral tostado, uma pequena porção de frutas frescas e suco de laranja natural. Thaís conhecia essas preferências de cor e preparava tudo com o mesmo cuidado carinhoso que dedicaria a alguém de sua própria família. Enquanto o café passava, ela aproveitou para dar uma primeira organizada na cozinha, guardando os utensílios que tinha deixado secando na noite anterior. Seus movimentos eram precisos e eficientes, resultado de anos de experiência cuidando da casa. Thaís não era apenas uma empregada comum. Ela conhecia cada canto daquela mansão, sabia exatamente como Henrique gostava que as coisas fossem feitas, e tinha um carinho especial por aquele lugar que se tinha tornado seu lar também. A casa era grande demais para um homem sozinho, mas ela entendia que, às vezes, as pessoas precisam de espaço para lidar com suas próprias dores e memórias. O aroma do café fresco começou a se espalhar pela cozinha, e Thaís sorriu satisfeita. Era um dos cheiros que mais gostava pela manhã, pois significava que mais um dia estava começando. Ela pegou a bandeja de prata que sempre usava para servir o café da manhã no escritório de Henrique e começou a arrumar tudo com muito cuidado. Cada item tinha seu lugar específico. A xícara de porcelana branca do lado direito, o prato com as torradas do lado esquerdo, o pequeno pote de geleia de frutas vermelhas que ele gostava,
e o copo de suco posicionado na parte de trás da bandeja. Esses detalhes podiam parecer bobos para outras pessoas, mas Thaís sabia que eram importantes para manter a harmonia e o bem-estar na casa. Subiu as escadas principais carregando a bandeja. Seus passos continuavam silenciosos, mesmo com o peso extra. O corredor do segundo andar estava iluminado pela luz suave que entrava pelas grandes janelas, criando um ambiente acolhedor que ela sempre admirava. Parou na frente da porta do escritório de Henrique e bateu delicadamente 3 vezes, como fazia todos os dias. "Senhor Henrique, seu café está pronto", disse com voz suave, mas firme o suficiente para que ele conseguisse ouvir do outro lado. A resposta veio alguns segundos depois, "Pode entrar", que soava mais cansado do que o normal. Thaís entrou no escritório e imediatamente percebeu que algo estava diferente. Henrique estava sentado atrás da mesa grande de madeira escura, mas sua postura não era a mesma de sempre. Normalmente ele estava ereto, concentrado nos papéis ou no computador, transmitindo aquela energia de homem bem-sucedido que ela conhecia bem. Hoje, porém, seus ombros estavam ligeiramente curvados e ela notou algumas marcas de cansaço ao redor de seus olhos. "Bom dia, senhor Henrique", disse enquanto colocava a bandeja no local de sempre, uma mesinha lateral próxima à janela. Ele levantou o olhar e respondeu com um "Bom dia, Thaís", que confirmou sua suspeita de que algo o estava preocupando. Henrique Borges era um homem bonito aos 35 anos, com cabelos castanhos bem cuidados e olhos escuros, que normalmente transmitiam segurança e determinação. Era dono de uma construtora de grande sucesso na cidade, e Thaís sabia que ele trabalhava muito para manter os negócios funcionando perfeitamente. Mas havia também uma tristeza profunda que ele carregava desde que perdeu a esposa 2 anos atrás em um acidente de carro. Thaís nunca conversava sobre esse assunto com ele, mas percebia nos pequenos detalhes como essa perda ainda o afetava todos os dias. Era uma dor que se escondia atrás da rotina de trabalho e das responsabilidades, mas que às vezes aparecia nesses momentos de cansaço extremo. "Obrigado pelo café", disse Henrique, e Thaís notou que sua voz estava um pouco rouca, como se ele não tivesse dormido direito. Ela organizou rapidamente as coisas na bandeja, verificando se não estava faltando nada, e se preparou para sair do escritório como fazia sempre. Mas algo a fez hesitar por um segundo na porta. Talvez fosse a intuição feminina, ou talvez fosse simplesmente o cuidado que ela tinha desenvolvido por aquele homem ao longo dos anos, mas Thaís sentiu vontade de perguntar se ele estava bem. No entanto, ela sabia qual era seu lugar naquela casa, e não era apropriado fazer esse tipo de pergunta. Então apenas disse: "Se precisar de alguma coisa, me chame", e fechou a porta suavemente atrás de si. O resto da manhã passou normalmente, com Thaís cuidando da limpeza e organização da casa. Ela aspirou os tapetes da sala de estar, limpou os móveis de madeira com um produto específico que deixava tudo brilhando e organizou os livros na estante grande da biblioteca. Cada ambiente da mansão recebia sua atenção cuidadosa, porque Thaís tinha orgulho do trabalho que fazia. Para ela, cuidar daquela casa não era apenas um emprego, era uma forma de mostrar carinho e respeito por quem a acolheu quando ela mais precisava. 3 anos atrás, quando começou a trabalhar ali, Thaís estava passando por um momento muito difícil da vida, e a estabilidade que encontrou na casa de Henrique foi como um presente do destino. Durante a semana que se seguiu, Thaís notou que o comportamento de Henrique estava cada vez mais estranho. Ele passava mais tempo no escritório, saía para reuniões que se estendiam até muito tarde da noite, e quando chegava em casa, parecia carregado de uma tensão que ela nunca tinha visto antes. Várias vezes, ela o ouviu falando ao telefone com um tom de voz alterado, discutindo sobre contratos e prazos que aparentemente estavam causando grandes problemas nos negócios. Thaís não entendia muito sobre o mundo empresarial, mas percebia claramente que alguma situação complicada estava tirando o sono e a paz do patrão. Na quinta-feira daquela semana, ela estava terminando de organizar a cozinha depois do jantar, quando ouviu passos na escada. Henrique tinha subido mais cedo que o normal, o que era incomum para alguém que costumava ficar até tarde trabalhando.
Thaís estava guardando os últimos pratos quando ele apareceu na porta da cozinha, apoiado no batente, com uma expressão que misturava cansaço e algo que ela não conseguia identificar completamente. Thaís, preciso conversar com você sobre uma coisa, disse ele. E o tom sério da voz fez com que ela parasse imediatamente o que estava fazendo e se virasse para prestar atenção total no que ele tinha a dizer. Claro, Sr. Henrique. O que aconteceu? Perguntou ela, secando as mãos no pano de prato e se aproximando alguns passos. Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela tinha percebido que ele fazia sempre que estava nervoso ou preocupado com alguma coisa importante. É sobre a segurança da casa. Tenho algumas reuniões muito importantes nos próximos dias. Reuniões que envolvem contratos milionários e pessoas que... Bem, digamos que nem todas são totalmente confiáveis. Estou preocupado em deixar a casa vazia durante a noite. Thaís franziu a testa, tentando entender aonde ele queria chegar com essa conversa. A mansão tinha um sistema de segurança muito bom, com câmeras e alarmes, então não fazia muito sentido essa preocupação repentina. Estou pensando em contratar uma empresa de segurança para fazer rondas durante a noite, mas isso vai demorar alguns dias para organizar. Enquanto isso, gostaria de saber se você aceitaria dormir no quarto de hóspedes que fica ao lado do meu quarto, apenas durante esta semana. Seria só uma medida temporária de segurança, para que a casa não fique completamente vazia caso eu precise sair durante a madrugada para alguma emergência dos negócios. O pedido pegou Thaís completamente de surpresa. Em 3 anos trabalhando ali, Henrique nunca tinha feito nenhum tipo de solicitação fora do comum, e muito menos algo que envolvesse mudanças na rotina de descanso dela. Mas o modo como ele falou, a preocupação genuína que ela via em seus olhos, fez com que ela não tivesse dúvidas em aceitar. Claro que sim, Sr. Henrique. Se é importante para sua segurança e tranquilidade, eu fico no quarto de hóspedes sem problema nenhum. A partir de hoje mesmo, se o senhor quiser, respondeu ela, e viu um alívio imediato no rosto dele. Obrigado, Thaís. Realmente é só uma questão de segurança. O quarto já está arrumado, você só precisa levar suas coisas pessoais. E não se preocupe com o trabalho amanhã, se você precisar acordar um pouco mais tarde por causa da mudança, está tudo bem. Essa consideração dele a surpreendeu ainda mais, porque mostrava um lado mais humano e cuidadoso que ela raramente via. Henrique sempre foi um patrão respeitoso e justo, mas nunca tinha demonstrado esse tipo de preocupação pessoal com o bem-estar dela. Naquela mesma noite, Thaís arrumou suas coisas básicas numa bolsa pequena e subiu para o 2º andar. O quarto de hóspedes era muito bonito e confortável, com uma cama de casal, uma poltrona aconchegante próxima à janela e um banheiro privativo. Era um ambiente que ela sempre mantinha limpo e organizado, mas nunca imaginou que um dia fosse dormir ali. A parede que separava esse quarto do quarto principal de Henrique era relativamente fina e ela conseguia ouvir alguns ruídos vindos do lado dele. Passos, a televisão ligada baixinho e, ocasionalmente, o som de gavetas sendo abertas e fechadas. Por volta das 11 horas da noite, quando Thaís já estava deitada tentando pegar no sono, ela ouviu uma batida suave na parede. Foi tão delicada que por um momento ela pensou que tinha imaginado, mas depois ouviu novamente. 3 batidas ritmadas. Ficou alguns segundos sem saber o que fazer, até que decidiu bater também 3 vezes na parede como resposta. Thaís, você ainda está acordada? Veio a voz abafada de Henrique do outro lado da parede. Estou sim, Sr. Henrique. Alguma coisa errada? Respondeu ela, falando na direção da parede. Não, está tudo bem. É só que... é estranho ter alguém por perto depois de tanto tempo. Não consigo dormir direito. A confissão dele a deixou tocada, porque percebia pela primeira vez como aquele homem bem-sucedido estava, na verdade, muito sozinho naquela casa grande. Entendo perfeitamente. Também está sendo diferente para mim dormir aqui em cima. Mas o senhor não precisa se preocupar, eu vou ficar acordada até ter certeza de que está tudo tranquilo na casa, disse ela, tentando transmitir algum conforto. Houve uma pausa de alguns segundos antes dele responder. Obrigado, Thaís, de verdade. Acho que há muito tempo ninguém se preocupa comigo dessa forma. Essas palavras carregavam uma tristeza tão profunda
que ela sentiu o coração apertar. Sempre que o senhor precisar, pode contar comigo. Boa noite, senhor Henrique. Boa noite, Thaís, e obrigado por aceitar ficar aqui. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente, mais acolhedor, como se ambos soubessem que não estavam completamente sozinhos naquela noite. Na manhã seguinte, Thaís acordou com uma sensação estranha de que algo tinha mudado entre eles. Não conseguia definir exatamente o que era, mas a conversa através da parede tinha criado uma intimidade que não existia antes. Quando desceu para preparar o café da manhã, seus movimentos estavam os mesmos de sempre, mas seus pensamentos estavam voltados para aquele homem que dormia no quarto ao lado do dela. Pela primeira vez em 3 anos, ela estava vendo Henrique não apenas como o patrão respeitoso e distante, mas como uma pessoa que também tinha suas fragilidades, seus medos e suas necessidades de companhia humana. A segunda noite no quarto de hóspedes trouxe uma surpresa que Thaís não esperava. Por volta das 10 horas, quando ela já tinha se trocado e estava se preparando para deitar, ouviu novamente as batidas suaves na parede. Dessa vez ela respondeu imediatamente, e a voz de Henrique veio mais clara que na noite anterior. Thaís, desculpe incomodar novamente. Sei que você deve estar cansada, mas você se importaria de conversar um pouco? Estou com a cabeça muito cheia de problemas e não consigo relaxar. A sinceridade no pedido dele a tocou profundamente, e ela percebeu que essa situação de dormir próximos estava criando uma oportunidade para que eles se conhecessem de verdade pela primeira vez em 3 anos. Claro que não me importo, Sr. Henrique. Pode falar, estou ouvindo, respondeu ela, se acomodando melhor na cama e se virando na direção da parede. Você pode me chamar só de Henrique, Thaís. Acho que depois de 3 anos e agora com você aqui para me ajudar com a segurança da casa, essas formalidades ficam meio estranhas, não acha? O pedido dele a surpreendeu, porque representava uma quebra no protocolo que sempre existiu entre eles, mas ao mesmo tempo a deixou feliz por perceber que ele estava confiando mais nela. Está bem, Henrique. O que está te preocupando tanto? Houve uma pausa longa antes dele começar a falar, e quando o fez, sua voz carregava um peso emocional que ela nunca tinha escutado antes. Estou lidando com alguns contratos muito complicados na empresa, contratos que podem definir o futuro de tudo que construí até agora. São decisões que envolvem muito dinheiro e muitas pessoas, e às vezes sinto o peso dessa responsabilidade de uma forma que me deixa sem dormir mesmo. Thaís ouvia cada palavra com atenção, imaginando como devia ser difícil carregar esse tipo de pressão todos os dias. Mas o que mais me incomoda não são nem os negócios. É a solidão que sinto quando chego em casa depois de um dia cheio de reuniões e decisões importantes. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Eu sempre percebi que você parece carregado de responsabilidades, mas nunca imaginei que se sentisse sozinho aqui. Para mim sempre pareceu que você tinha tudo sob controle, disse Thaís, escolhendo as palavras com cuidado para não ultrapassar nenhum limite, mas querendo demonstrar que ela realmente se importava com o bem-estar dele. Thaís, posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Desde que minha esposa morreu, eu meio que me fechei para o mundo. Trabalho virou minha única forma de não pensar na dor, mas isso não significa que a dor não existe. Às vezes, principalmente à noite, a saudade aperta de uma forma que parece que vai me sufocar. A confissão dele deixou Thaís com os olhos cheios de lágrimas. Durante todos esses anos, ela tinha visto Henrique como um homem forte e bem-sucedido, mas nunca tinha realmente pensado na dor que ele carregava por dentro. Sinto muito pela sua perda, Henrique. Não posso imaginar como deve ser difícil lidar com isso todos os dias. Mas você não precisa carregar esse peso sozinho. Mesmo que eu seja só a empregada, sempre vou estar aqui se você precisar de alguém para conversar. Você não é só a empregada, Thaís. Você cuida desta casa e de mim de uma forma que vai muito além do trabalho. Acho que eu só nunca parei para reconhecer isso direito. As palavras dele aqueceram o coração de Thaís de uma maneira que ela não esperava. E você, Thaís? Conta para mim um pouco da sua vida. Em 3 anos percebi que sei muito pouco sobre quem você realmente é, sobre seus sonhos e seus planos para o futuro.
A pergunta a pegou desprevenida, porque ela realmente nunca tinha esperado que Henrique se interessasse pela vida dela além das questões de trabalho. Bem, eu sempre sonhei em estudar arquitetura. Desde pequena fico fascinada pela forma como as casas são construídas, como os espaços podem ser organizados para que as pessoas se sintam bem. Inclusive, uma das coisas que mais gosto de fazer aqui é manter todos os ambientes da sua casa aconchegantes e funcionais. Arquitetura? Isso é incrível, Thaís. Por que você nunca seguiu esse sonho? Perguntou Henrique, e ela conseguiu ouvir o interesse genuíno na voz dele. A vida acabou levando para outros caminhos. Minha família sempre teve dificuldades financeiras, então, quando terminei o ensino médio, precisei trabalhar imediatamente para ajudar em casa. O curso de arquitetura é caro, e nunca consegui juntar dinheiro suficiente para começar. Mas ainda tenho esperança de que um dia vou conseguir realizar esse sonho. Você deveria mesmo seguir essa área. Vejo como você cuida desta casa, como tem um olhar especial para deixar cada ambiente bonito e funcional. Tenho certeza de que seria uma arquiteta excelente. A conversa continuou por mais de 1 hora, com eles compartilhando histórias, medos e sonhos que nunca tinham dividido com ninguém. Thaís contou sobre sua infância simples, sobre como aprendeu a valorizar as pequenas coisas da vida e sobre como encontrar trabalho na casa dele tinha sido uma bênção em um momento muito difícil. Henrique falou sobre a pressão de administrar uma empresa grande, sobre como às vezes sentia que sua vida tinha parado no dia em que perdeu a esposa e sobre como estava tentando encontrar um novo sentido para continuar vivendo. Quando finalmente se despediram e o silêncio voltou à casa, Thaís ficou acordada por mais alguns minutos, pensando em tudo que tinha escutado. Pela primeira vez, ela estava vendo Henrique como um homem de verdade, com suas vulnerabilidades, suas qualidades e sua necessidade de conexão humana. Era como se uma parede invisível que existia entre eles há 3 anos tivesse começado a ser derrubada, tijolo por tijolo, através dessas conversas noturnas que estavam criando uma intimidade completamente nova e inesperada. Na manhã seguinte, quando Thaís desceu para preparar o café da manhã, havia uma leveza diferente em seus passos. Ela se pegou cantarolando baixinho enquanto organizava a bandeja, e quando subiu para levar o café para o escritório de Henrique, notou que ele também parecia mais descansado que nos dias anteriores. "Bom dia, Thaís", disse ele com um sorriso que ela não via há muito tempo. "Bom dia, Henrique", respondeu ela, e usar o nome dele sem a formalidade do senhor criou entre eles um clima de proximidade que era ao mesmo tempo confortável e ligeiramente perturbador. A terceira noite trouxe uma tempestade forte que começou por volta das 9 horas. O vento balançava as árvores do jardim com força, e os trovões ecoavam pela mansão, criando uma atmosfera intensa que deixava qualquer pessoa um pouco inquieta. Thaís estava no quarto de hóspedes, já de camisola quando percebeu que os ruídos vindos do quarto de Henrique estavam diferentes. Ele parecia estar andando de um lado para o outro, e ocasionalmente ela ouvia o som de gavetas sendo abertas com mais força que o normal. Quando um trovão particularmente forte fez a casa toda vibrar, ela ouviu um barulho que a preocupou. Parecia que algo tinha caído no quarto dele. Sem pensar 2 vezes, Thaís saiu do quarto e bateu suavemente na porta de Henrique. "Henrique, está tudo bem aí? Ouvi um barulho e fiquei preocupada", disse ela, encostando o ouvido na porta para tentar escutar melhor. A resposta veio alguns segundos depois. "Pode entrar, Thaís. Está tudo bem, só derrubei alguns papéis da mesa." Ela abriu a porta devagar e encontrou Henrique agachado no chão, recolhendo alguns documentos que tinham se espalhado. O quarto estava iluminado apenas pelo abajur da mesa de cabeceira, criando uma luz suave e acolhedora que contrastava com o barulho da tempestade lá fora. "Deixa que eu te ajudo", disse Thaís, se aproximando e se abaixando para ajudar a juntar os papéis. Foi quando suas mãos se tocaram ao pegarem o mesmo documento ao mesmo tempo. O contato foi breve, mas suficiente para criar uma eletricidade no ar que nenhum dos dois esperava. Eles se olharam por um momento que pareceu durar uma eternidade, e Thaís sentiu seu coração acelerar de uma forma que nunca tinha acontecido antes na presença dele. "Obrigado",
murmurou Henrique, sua voz saindo mais rouca que o normal. Eles se levantaram ao mesmo tempo, ficando próximos demais, próximos o suficiente para que ela pudesse sentir o perfume masculino que ele usava e para que ele pudesse notar como os cabelos dela estavam soltos e bonitos, emoldurando seu rosto. A tempestade está muito forte, comentou Thaís, tentando quebrar a tensão que havia se instalado entre eles, mas sua voz também saiu diferente, mais suave e nervosa. É verdade. Faz tempo que não vejo uma chuva assim, respondeu Henrique, mas seus olhos não saíam do rosto dela. Outro trovão iluminou o quarto por alguns segundos, e nesse momento, algo mudou completamente entre eles. Henrique estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto de Thaís, como se estivesse perguntando silenciosamente se podia fazer aquilo. Ela não se afastou, pelo contrário. Inclinou ligeiramente o rosto na direção da mão dele, fechando os olhos para sentir melhor aquele toque que estava despertando sensações que ela nem sabia que existiam. Thaís, sussurrou ele, e havia tanto desejo quanto hesitação na forma como disse o nome dela. Henrique, ela respondeu, abrindo os olhos e encontrando o olhar intenso dele. Sem nenhuma palavra adicional, ele se inclinou na direção dela, e seus lábios se encontraram em um beijo que começou suave, quase tímido, mas que rapidamente se tornou mais intenso e necessitado. Era como se toda a tensão acumulada durante aqueles dias de conversas noturnas tivesse encontrado finalmente uma forma de se expressar. Thaís nunca tinha sentido nada parecido. O beijo de Henrique era ao mesmo tempo delicado e possessivo, despertando nela uma paixão que ela nem imaginava ser capaz de sentir. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular, e o ar entre eles estava carregado de uma energia completamente nova. Eu não devia ter feito isso, disse Henrique, passando a mão pelos cabelos em um gesto de nervosismo que ela já conhecia bem. Por quê? Perguntou Thaís, ainda tonteada pela intensidade do que tinha acabado de acontecer. Porque você trabalha para mim, porque existe uma diferença social entre nós, porque eu não deveria estar envolvendo você nos meus problemas emocionais desta forma. As palavras dele foram como um balde de água fria, e Thaís sentiu uma mistura de mágoa e confusão tomando conta de seu peito. Henrique, o que aconteceu entre nós agora não tem nada a ver com trabalho ou diferenças sociais. Foi algo verdadeiro, algo que nasceu das conversas que tivemos, da conexão que criamos. Você não pode simplesmente ignorar isso, disse ela, tentando fazer com que ele entendesse que aquele beijo não tinha sido um erro, mas sim algo natural que estava crescendo entre eles há dias. Thaís, você é uma mulher incrível, mas eu não posso te oferecer nada além de confusão e complicações. Minha vida está uma bagunça, meus sentimentos estão uma bagunça, e não seria justo envolver você nisso tudo. A forma como ele falou deixou claro que estava lutando contra os próprios sentimentos, tentando se proteger e proteger ela de algo que considerava impossível ou inadequado. Então me deixa decidir o que é melhor para mim, respondeu Thaís, se aproximando dele novamente. Não sou uma criança, Henrique. Sei muito bem o que sinto e o que quero. Mas ele balançou a cabeça e deu um passo para trás. É melhor você voltar para o seu quarto. Amanhã vamos conversar sobre isso com a cabeça mais fria. A rejeição doeu mais do que ela esperava. Thaís sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não queria mostrar essa vulnerabilidade para ele naquele momento. Está bem, disse ela, tentando manter a voz firme. Boa noite, Henrique. Saiu do quarto sem olhar para trás, fechando a porta com mais força do que pretendia. De volta ao quarto de hóspedes, Thaís se jogou na cama e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas apenas de mágoa, mas também de confusão e frustração. Aquele beijo tinha despertado nela sentimentos que ela nem sabia que eram possíveis. Tinha mostrado uma conexão com Henrique que ia muito além da relação profissional que sempre tiveram. Mas agora ele estava negando tudo isso, se escondendo atrás de desculpas sobre diferenças sociais e complicações que talvez fossem apenas reflexo do medo que ele tinha de se permitir sentir algo novamente depois da perda da esposa. A manhã seguinte foi a mais difícil desde que ela começara a trabalhar naquela casa.
Henrique voltou a tratá-la com a formalidade de antes, chamando-a novamente de Senhor Henrique e mantendo uma distância que parecia maior do que nunca. Quando ela levou o café da manhã para o escritório, ele mal levantou os olhos dos papéis para agradecer, e todo aquele calor humano que tinha surgido entre eles nos últimos dias parecia ter desaparecido completamente. Thaís passou o dia inteiro tentando se concentrar nas tarefas da casa, mas seus pensamentos estavam constantemente voltados para aquele beijo e para a forma cruel como ele tinha sido rejeitado logo depois. Depois de 3 dias de tratamento frio e distante, Thaís tomou uma decisão que sabia que ia incomodar Henrique, mas que era necessária para sua própria paz de espírito. Na quarta-feira à noite, ela arrumou suas coisas do quarto de hóspedes e voltou para seu quartinho dos fundos. Não aguentava mais aquele clima tenso, aquelas conversas através da parede que não aconteciam mais, e principalmente não suportava continuar dormindo a poucos metros de distância de um homem que tinha conseguido despertar nela sentimentos tão intensos e depois tinha simplesmente decidido fingir que nada tinha acontecido entre eles. Se ele queria distância, então ela ia dar toda a distância que ele pediu. No dia seguinte, quando levou o café da manhã para o escritório como sempre fazia, Henrique imediatamente percebeu que alguma coisa estava diferente. "Thaís, você voltou para o seu quarto?" perguntou ele, e ela detectou uma nota de surpresa e talvez até de desapontamento na voz dele. "Sim, senhor Henrique. Pensei melhor e considerei que não era mais necessário eu ficar no quarto de hóspedes. As reuniões importantes que o senhor mencionou já passaram, e imagino que a questão de segurança, que tanto o preocupava, já esteja resolvida", respondeu ela, mantendo um tom profissional e educado, mas deixando claro que estava voltando aos limites antigos da relação deles. "Mas eu não disse que a questão da segurança estava resolvida", disse Henrique, levantando-se da cadeira e se aproximando dela. Thaís continuou organizando a bandeja, sem olhar diretamente para ele. "O senhor também não disse que ainda era necessário eu continuar lá em cima. E como você deixou bem claro na nossa última conversa, é melhor mantermos as coisas no lugar certo, cada um no seu devido lugar." As palavras dela carregavam uma mágoa mal disfarçada, e Henrique percebeu imediatamente que tinha magoado ela muito mais profundamente do que imaginava quando tentou criar aquela distância entre eles depois do beijo. "Thaís, para. Por favor. Não era isso que eu queria", disse ele, tocando delicadamente no braço dela para impedi-la de sair do escritório. "Então, o que você queria, Henrique? Porque eu realmente não entendi. Uma hora você me pede para conversar. Divide comigo seus sentimentos mais íntimos. Me beija de uma forma que mexeu comigo inteira, e no minuto seguinte decide que tudo aquilo foi um erro e volta a me tratar como se eu fosse um móvel da casa." Thaís finalmente olhou nos olhos dele, e Henrique viu ali uma dor que o fez perceber o quanto tinha sido covarde e egoísta na forma como lidou com a situação. "Você tem razão de estar brava comigo. Eu fui um idiota completo", admitiu ele, soltando um suspiro longo e pesado. "Quando te beijei, quando senti a conexão que existe entre nós, fiquei com medo. Medo de estar traindo a memória da minha esposa. Medo de não ser capaz de amar alguém da forma que essa pessoa merece. Medo de estragar a relação boa que já tínhamos. Mas, principalmente, fiquei com medo de não ser suficiente para você." A confissão dele pegou Thaís de surpresa, porque ela nunca tinha imaginado que os medos dele pudessem estar relacionados a não se sentir à altura dela, quando na verdade sempre pensou que fosse o contrário. "Henrique, como você pode achar que não é suficiente para mim? Você é um homem incrível, bem-sucedido e inteligente, e eu sou apenas uma empregada doméstica que nem conseguiu realizar o sonho de estudar arquitetura", disse Thaís, balançando a cabeça como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. "Thaís, você não entende. Você é a pessoa mais genuína, mais cuidadosa e mais carinhosa que eu conheço. Durante 3 anos, você cuidou de mim e desta casa de uma forma que vai muito além de qualquer obrigação profissional. Você me escuta, se importa comigo, tem sonhos e ambições. Você é muito mais do que imagina ser." As palavras dele fizeram os olhos de Thaís se encherem de lágrimas, mas dessa vez
Eram lágrimas de emoção e não de mágoa. Então por que você me afastou daquela forma? Por que fingiu que o beijo não significou nada? Perguntou ela, sua voz saindo mais frágil do que pretendia. Porque sou um covarde. Porque há 2 anos vivo me escondendo atrás do trabalho para não ter que lidar com meus sentimentos. E quando você apareceu na minha vida de verdade, quando percebi que estava me apaixonando por você, entrei em pânico e fiz a única coisa que sabia fazer. Me afastei. A palavra apaixonando ecoou no ar entre eles, e Thaís sentiu seu coração acelerar novamente. Você está se apaixonando por mim? Perguntou ela, precisando ouvir aquilo novamente, para ter certeza de que não tinha entendido errado. Estou apaixonado por você, Thaís. Completamente apaixonado. E isso me assusta, porque não sei como lidar com esses sentimentos depois de tanto tempo fechado para o amor. Henrique se aproximou dela, estendendo as mãos para tocar o rosto dela, como tinha feito na noite da tempestade. Eu também estou apaixonada por você, confessou ela, colocando suas mãos sobre as dele. Acho que já estava há algum tempo, mas não admitia nem para mim mesma. Thaís, eu quero tentar. Quero tentar ser o homem que você merece. Quero tentar construir algo verdadeiro com você. Mas preciso que você tenha paciência comigo, porque ainda estou aprendendo como amar alguém novamente depois de tudo o que aconteceu. As palavras dele eram sinceras e vulneráveis, mostrando um lado dele que ela sabia que poucos tinham o privilégio de conhecer. Henrique, não preciso que você seja perfeito. Só preciso que você seja verdadeiro comigo, que não se afaste quando as coisas ficarem difíceis ou confusas. Podemos enfrentar os medos e as dificuldades juntos, mas não podemos enfrentar nada se você continuar fugindo. Ele sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto e fez Thaís perceber o quanto tinha sentido falta dessa expressão. Você voltaria para o quarto de hóspedes? Não por questão de segurança, mas porque eu sinto sua falta quando você não está por perto à noite. O pedido dele a fez sorrir também. Só se você prometer que não vai mais fugir de mim quando as coisas ficarem intensas entre nós, disse ela, se aproximando mais dele. Prometo. E para selar essa promessa, Henrique inclinou o rosto na direção dela e a beijou novamente. Mas dessa vez, o beijo foi diferente. Não havia hesitação ou medo, apenas a certeza de que aquilo era certo e verdadeiro. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo e respirando um pouco mais rápido. Então, oficialmente não somos mais apenas patrão e empregada? Perguntou Thaís, brincando com a gola da camisa dele. Oficialmente, somos 2 pessoas que se apaixonaram e que vão descobrir juntas como fazer isso dar certo, respondeu Henrique, beijando a testa dela com ternura. Naquela manhã, pela primeira vez em dias, o café da manhã foi servido com sorrisos genuínos e olhares carregados de promessas de um futuro que eles iam construir lado a lado. Os dias que se seguiram à reconciliação foram como um período de descoberta mútua que encheu a mansão de uma energia completamente nova. Henrique e Thaís passaram a compartilhar não apenas as conversas noturnas através da parede, mas também momentos durante o dia em que ele procurava desculpas para aparecer na cozinha enquanto ela cozinhava, ou ela encontrava motivos para entrar no escritório dele, além dos horários habituais do café. Era como se ambos estivessem redescobrindo a casa e a rotina através de uma perspectiva completamente diferente, onde cada encontro casual se transformava em uma oportunidade de trocar olhares carinhosos, sorrisos cúmplices e palavras carregadas de significado duplo. Na sexta-feira daquela semana, Henrique chegou em casa mais cedo que o normal, por volta das 6 horas da tarde. Thaís estava na sala de estar, organizando alguns livros na estante, quando ouviu a chave na porta. Chegou cedo hoje, comentou ela, se virando para cumprimentá-lo com um sorriso que tinha se tornado natural sempre que o via. Decidi que o trabalho podia esperar. Queria passar mais tempo em casa. Contigo, respondeu ele, se aproximando e envolvendo-a pela cintura de uma forma que ainda era nova para ambos, mas que já estava se tornando uma necessidade diária. O abraço durou mais tempo que o normal, e Thaís conseguiu sentir a tensão do dia se desfazendo do corpo dele,
enquanto ele respirava o perfume suave do cabelo dela. Está com fome? Posso adiantar o jantar, ofereceu ela, ainda nos braços dele, mas Henrique balançou a cabeça. Não estou com fome de comida, disse ele, olhando nos olhos dela de uma forma que fez o coração de Thaís acelerar imediatamente. Havia algo diferente no olhar dele naquela tarde, uma intensidade e uma decisão que ela não tinha visto antes. Thaís, posso te perguntar uma coisa? Murmurou ele, acariciando delicadamente o rosto dela. Qualquer coisa, respondeu ela, sentindo que estava prestes a acontecer algo importante entre eles. Você tem certeza de que é isso que quer? Certeza de que quer tentar construir algo sério comigo, mesmo sabendo de todas as complicações que podem surgir? A pergunta dele a fez perceber que Henrique ainda carregava algumas inseguranças sobre o relacionamento deles. Mas a forma como ele perguntou, olhando diretamente nos olhos dela e tocando seu rosto com tanto carinho, mostrava que ele realmente queria ouvir uma confirmação sincera. Henrique, tenho absoluta certeza. Nunca senti por ninguém o que sinto por você. Nunca tive uma conexão tão profunda com outra pessoa. Quero estar do seu lado. Quero enfrentar qualquer complicação junto com você. Quero construir uma vida com você. As palavras dela saíram carregadas de uma convicção que ela nem sabia que possuía, mas que brotava diretamente do coração. Henrique sorriu de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Um sorriso que misturava alívio, felicidade e uma paixão que estava claramente lutando para se conter. Então não há mais nada me impedindo de te amar completamente, disse ele. E antes que ela pudesse responder, ele a beijou com uma intensidade que deixou claro que desta vez não haveria hesitação ou arrependimento. O beijo começou suave, mas rapidamente se tornou mais urgente e necessitado, como se ambos estivessem liberando toda a tensão e desejo acumulados durante semanas de proximidade crescente. As mãos de Henrique se entrelaçaram nos cabelos de Thaís, enquanto ela segurava o rosto dele, como se quisesse ter certeza de que aquilo era real e não apenas mais um sonho. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam com as respirações irregulares e os olhos brilhando de uma forma que não deixava dúvidas sobre o que queriam. Thaís, sussurrou Henrique, encostando a testa na dela. Henrique, ela respondeu, e havia tanto amor quanto desejo na forma como disse o nome dele. Vem comigo, pediu ele, estendendo a mão para ela. Thaís entrelaçou os dedos com os dele sem hesitar um segundo, e juntos subiram as escadas em direção ao quarto principal da casa. Cada passo parecia carregado de significado, porque ambos sabiam que estavam prestes a cruzar uma linha, que ia mudar completamente a natureza do relacionamento entre eles. No quarto, Henrique fechou a porta atrás deles e se virou para olhar para Thaís, que estava parada próxima à janela, iluminada pela luz suave do fim de tarde que entrava pelas cortinas. Você é linda, disse ele, se aproximando devagar, como se quisesse memorizar cada detalhe daquele momento. Você me faz sentir linda, respondeu ela, tocando o rosto dele com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do desejo que estava crescendo entre eles. O que aconteceu em seguida foi uma entrega mútua e completa, onde eles se descobriram não apenas como amantes, mas como duas pessoas que tinham encontrado uma no outro uma conexão que ia muito além do físico. Na manhã seguinte, Thaís acordou nos braços de Henrique pela primeira vez, e a sensação era de completude e felicidade que ela nunca tinha experimentado antes. Os raios de sol entravam pela janela, criando um ambiente dourado e acolhedor que parecia abençoar aquele novo começo. Henrique estava acordado, olhando para ela com uma expressão de ternura que fez o coração dela se encher de uma alegria tranquila e profunda. Bom dia, minha linda, murmurou ele, beijando delicadamente a testa dela. Bom dia, meu amor, respondeu ela, e usar essas palavras pela primeira vez criou entre eles um clima de intimidade que era ao mesmo tempo novo e familiar. Como você se sente? Perguntou Henrique, acariciando os cabelos dela com movimentos suaves e carinhosos. Me sinto completa. Me sinto em casa de verdade pela primeira vez na vida, confessou Thaís, aninhando-se mais nos braços dele. Eu também.
É como se uma parte de mim que estava adormecida há anos tivesse finalmente acordado novamente. Eles ficaram ali, abraçados e conversando em sussurros, planejando como seria a nova rotina deles agora que não eram mais apenas patrão e empregada, mas um casal que tinha decidido enfrentar o mundo juntos. Thaís sabia que ainda teriam muitos desafios pela frente, especialmente quando outras pessoas descobrissem sobre o relacionamento. Mas naquele momento, nos braços do homem que amava, ela se sentia capaz de enfrentar qualquer obstáculo que aparecesse no caminho deles. 2 semanas depois daquela noite especial, Thaís começou a perceber algumas mudanças em seu corpo que inicialmente atribuiu ao estresse emocional de estar vivendo uma fase tão intensa e transformadora da vida. Ela acordava com um enjoo leve, que passava depois de algum tempo. Sentia um cansaço maior que o normal mesmo tendo dormido bem, e notou que alguns cheiros que nunca a incomodaram estavam causando uma sensação estranha no estômago. No começo, pensou que podia ser apenas ansiedade ou até mesmo algum vírus que estava pegando, mas quando percebeu que a menstruação estava atrasada há mais de uma semana, uma suspeita começou a tomar forma em sua mente. Na quinta-feira de manhã, enquanto preparava o café da manhã para Henrique, o cheiro do café que sempre adorou fez seu estômago revirar de uma forma tão intensa que ela precisou correr para o banheiro. Foi quando a realidade a atingiu como um raio. Todos aqueles sintomas juntos só podiam significar uma coisa. Com as mãos tremendo ligeiramente, ela olhou para seu reflexo no espelho e murmurou para si mesma: será que eu posso estar grávida? A possibilidade era ao mesmo tempo emocionante e assustadora, porque mudaria completamente os planos que ela e Henrique estavam fazendo para o futuro deles. Durante todo aquele dia, Thaís tentou se concentrar nas tarefas da casa, mas seus pensamentos estavam constantemente voltados para a suspeita da gravidez. Quando Henrique chegou em casa à noite, ela fez o possível para agir normalmente, mas ele a conhecia bem demais para não perceber que alguma coisa estava diferente. "Thaís, você está bem? Parece meio distante hoje", comentou ele durante o jantar, tocando delicadamente na mão dela. "Estou sim, só um pouco cansada, foi um dia corrido", respondeu ela, forçando um sorriso que não conseguiu esconder completamente a preocupação que estava sentindo. Na manhã seguinte, Thaís tomou uma decisão. Precisava ter certeza antes de contar qualquer coisa para Henrique. Inventou uma desculpa sobre precisar fazer algumas compras na farmácia e saiu de casa mais cedo que o normal. O coração estava batendo forte quando ela comprou o teste de gravidez, e suas mãos tremeram ligeiramente quando a farmacêutica explicou como usar o produto. De volta em casa, ela subiu para o banheiro de seu antigo quartinho nos fundos, onde sabia que teria privacidade total para fazer o teste sem risco de ser interrompida. Os 3 minutos que teve que esperar pelo resultado pareceram uma eternidade. Thaís ficou andando de um lado para o outro no pequeno quarto, tentando imaginar como Henrique reagiria se o teste fosse positivo. Eles tinham começado o relacionamento há tão pouco tempo. Ainda estavam descobrindo como funcionava a dinâmica entre eles como casal, e uma gravidez mudaria tudo de forma muito rápida. Quando finalmente olhou para o teste, as 2 linhas rosa que apareceram na janelinha confirmaram o que ela já suspeitava. Estava grávida de Henrique. Por alguns minutos, ela ficou simplesmente parada, olhando para o teste e tentando processar a magnitude daquela informação. Estava carregando o filho do homem que amava, mas ao mesmo tempo estava aterrorizada com a forma como ele poderia reagir. Henrique tinha perdido a esposa há apenas 2 anos. Estava apenas começando a se abrir novamente para o amor, e agora teria que lidar com a perspectiva de ser pai em um relacionamento que ainda era muito novo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas eram lágrimas confusas, que misturavam alegria, medo, ansiedade e uma felicidade profunda que ela nem sabia que era possível sentir. Durante 3 dias, Thaís carregou aquele segredo sozinha, tentando encontrar a coragem e o momento certo para contar para Henrique. Ela observava cada reação dele, tentando imaginar se ele ficaria feliz ou assustado com a notícia. O peso do segredo estava começando a afetar seu humor e sua capacidade de agir normalmente.
E Henrique estava claramente percebendo que alguma coisa importante estava acontecendo com ela. Na segunda-feira à noite, quando estavam deitados na cama, conversando sobre os planos para o fim de semana, ele finalmente confrontou a situação de forma direta. Thaís, sei que alguma coisa está te preocupando. Há dias que você está diferente, mais quieta, mais pensativa. Se tem algo errado, preciso que você me conte. Não quero que você carregue nenhum problema sozinha, disse ele, acariciando o cabelo dela com movimentos suaves e carinhosos. A sinceridade na voz dele e a forma carinhosa como ele estava tentando ajudá-la deu a Thaís a coragem que ela precisava para finalmente dividir a notícia com ele. Henrique, tem uma coisa muito importante que preciso te contar. Uma coisa que vai mudar completamente a vida dos dois, começou ela, sentando na cama e se virando para olhar diretamente nos olhos dele. Pode falar, meu amor. Qualquer coisa que seja, vamos enfrentar juntos, disse Henrique, também se sentando e pegando as mãos dela entre as suas. Thaís respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Henrique, eu estou grávida. Estou esperando um filho seu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Henrique ficou completamente imóvel, processando as palavras que acabara de ouvir, e Thaís sentiu o coração disparar enquanto tentava decifrar a expressão no rosto dele. Por alguns segundos que pareceram horas, ela se perguntou se ele ia ficar feliz, assustado, ou se ia considerar aquilo uma complicação indesejada em uma relação que ainda estava se estabelecendo. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar no rosto de Henrique, um sorriso que cresceu até iluminar completamente seus olhos. Você está grávida? Realmente grávida? Perguntou ele, colocando delicadamente as mãos sobre a barriga ainda lisa de Thaís. Sim, tenho certeza. Fiz o teste várias vezes, respondeu ela. E finalmente conseguiu sorrir também, aliviada pela reação positiva dele. Thaís, isso é incrível. Vamos ter um bebê. Henrique a beijou com uma intensidade que transmitia toda a felicidade que estava sentindo e depois a abraçou com tanto carinho que ela soube imediatamente que tudo ia ficar bem entre eles. A felicidade que Henrique e Thaís compartilharam nas primeiras semanas, após descobrirem a gravidez, foi como um período dourado, em que ambos se dedicaram a planejar o futuro com uma empolgação contagiante. Henrique começou a falar sobre transformar um dos quartos da mansão em berçário. Thaís pesquisava sobre cuidados durante a gravidez, e eles passavam as noites conversando sobre como seria educar a criança e que tipo de pais queriam ser. Era como se o bebê que estava chegando tivesse dado a eles uma razão ainda mais forte para acreditar que o amor que sentiam um pelo outro era verdadeiro e duradouro. No entanto, eles sabiam que eventualmente teriam que compartilhar a notícia com outras pessoas. E foi quando os problemas começaram. A primeira pessoa a descobrir foi Helena Borges, mãe de Henrique, que chegou na mansão sem avisar em uma tarde de quinta-feira. Thaís estava na cozinha preparando um lanche quando ouviu a voz familiar da mulher conversando com Henrique na sala de estar. Helena era uma senhora elegante de 62 anos, sempre muito bem vestida e com uma postura que deixava claro que estava acostumada a ser respeitada e obedecida. Ela nunca tinha demonstrado nenhuma atitude hostil em relação a Thaís, mas também nunca tinha demonstrado interesse particular pela empregada da casa do filho, mantendo sempre uma cordialidade distante e formal. Henrique, precisamos conversar sobre os contratos da construtora e também quero saber como você está lidando com aquela situação dos terrenos na Zona Sul, dizia Helena quando Thaís se aproximou da sala para perguntar se deveria servir café. Foi quando Henrique tomou uma decisão que surpreendeu tanto a mãe quanto Thaís. Mãe, na verdade tem uma coisa muito importante que preciso te contar. Thaís, vem aqui, por favor. Ele estendeu a mão para ela, que se aproximou hesitante, sentindo que estava prestes a acontecer algo que mudaria definitivamente a dinâmica familiar. Thaís e eu estamos juntos, estamos namorando seriamente e ela está grávida. Vamos ter um filho. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Helena olhou de Henrique para Thaís e de volta para Henrique, como se estivesse tentando processar uma informação
que simplesmente não fazia sentido na visão de mundo dela. Henrique, você não pode estar falando sério, disse ela finalmente, sua voz carregada de uma incredulidade que rapidamente se transformou em desaprovação. Estou completamente sério, mãe. Thaís é a mulher que amo, e estamos muito felizes com a gravidez. A firmeza na voz de Henrique deixou claro que ele não estava brincando, mas isso só fez a expressão de Helena ficar ainda mais severa. Henrique, você perdeu a cabeça? Ela é sua empregada. Como você pode confundir gratidão ou carinho com amor verdadeiro? As palavras de Helena atingiram Thaís como um tapa na cara. Ela sentiu o rosto ficar quente de vergonha e humilhação, mas ao mesmo tempo, uma raiva começou a crescer dentro dela. Senhora Helena, com todo respeito, o que sinto por seu filho não tem nada a ver com gratidão ou interesse. É amor verdadeiro, disse Thaís, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo que estava sentindo. Amor verdadeiro? Helena riu com desdém. Minha querida, você é uma moça bonita e trabalhadora, mas vamos ser realistas. Que futuro você pode oferecer para meu filho? Que tipo de esposa você seria para um empresário bem-sucedido? E essa gravidez, como sabemos que não foi planejada para garantir uma vida confortável? A insinuação de Helena foi como uma facada no coração de Thaís. A ideia de que alguém pudesse pensar que ela engravidou propositalmente para se aproveitar de Henrique era tão dolorosa que ela sentiu as lágrimas ameaçarem brotar dos olhos. Mãe, isso é suficiente, explodiu Henrique, se levantando da poltrona com uma expressão de raiva que Thaís nunca tinha visto antes. Não vou permitir que você desrespeite Thaís dessa forma. Ela é a mulher mais íntegra e honesta que conheço, e se você não consegue enxergar isso, o problema é seu. A discussão que se seguiu foi intensa e dolorosa, com Helena argumentando que Henrique estava cometendo um erro que ia destruir sua reputação social e profissional. A situação ficou ainda mais complicada quando alguns sócios de Henrique descobriram sobre o relacionamento através de Helena, que claramente não conseguiu guardar a informação para si mesma. Na segunda-feira seguinte, 2 dos principais investidores da construtora marcaram uma reunião urgente com Henrique, alegando que precisavam esclarecer alguns mal-entendidos sobre a vida pessoal dele. Quando Henrique chegou em casa naquela noite, estava visivelmente abalado e furioso. Eles tiveram a audácia de questionar minha capacidade de liderança por causa do nosso relacionamento, contou ele para Thaís, andando de um lado para o outro no escritório. Disseram que um empresário sério não se envolve romanticamente com empregadas, que isso mostra falta de julgamento e pode prejudicar a imagem da empresa. Thaís ouviu tudo em silêncio, sentindo um peso imenso se formar no peito. Ela começou a perceber que talvez o amor deles, por mais verdadeiro que fosse, pudesse realmente causar problemas sérios na vida profissional de Henrique. Henrique, talvez eles tenham razão. Talvez eu realmente não seja a pessoa certa para estar do seu lado. Talvez vocês devessem escolher entre mim e seus negócios, disse ela, a voz saindo mais fraca que pretendia. Thaís, não diga isso. Não vou deixar que ninguém nos separe. Esses homens são sócios, não donos da minha vida. Se eles não conseguem aceitar minha felicidade, problema deles. Apesar das palavras corajosas de Henrique, Thaís podia ver nos olhos dele que a pressão estava afetando muito mais do que ele queria admitir. A situação chegou ao auge quando Helena apareceu na casa novamente, dessa vez acompanhada de Roberto Mendes, o principal sócio de Henrique na construtora. Era uma quinta-feira de manhã, e Thaís estava no jardim regando as plantas quando os viu chegando. Pelo vidro da janela da sala, ela conseguiu ouvir partes da conversa que aconteceu entre os três. Henrique, você precisa pensar com clareza. Esta mulher vai arruinar tudo que você construiu, dizia Roberto. Imagine o que os clientes vão pensar quando descobrirem que você se casou com uma empregada doméstica. Nossa clientela é formada por pessoas da alta sociedade, pessoas que valorizam tradição e respeitabilidade. As palavras que Thaís ouviu a fizeram perceber que ela não estava apenas enfrentando a resistência de uma sogra difícil, mas sim um sistema inteiro que considerava o amor deles inadequado e prejudicial. Naquela noite,
Quando Henrique subiu para o quarto, encontrou Thaís fazendo as malas. "O que você está fazendo?" perguntou ele, claramente alarmado. "Estou facilitando as coisas para você, Henrique. Não posso ser a pessoa que destrói tudo o que você construiu na vida. Não posso ser o motivo pelo qual você perde seus negócios ou se desentende com sua família", disse ela, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração despedaçado. "Thaís, você não vai embora. Não vamos deixar que eles vençam. Vou resolver essa situação. Vou mostrar para todos eles que nosso amor é mais importante do que qualquer prejuízo social ou financeiro que possam imaginar." As palavras dele eram determinadas, mas Thaís podia ver a luta interna que estava acontecendo e sabia que nas próximas horas Henrique teria que tomar a decisão mais difícil da vida, escolher entre ela e tudo o mais que sempre fez parte do mundo dele. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma determinação que Thaís nunca tinha visto antes. Ele se levantou da cama, tomou banho e se vestiu com o terno mais elegante que possuía, como se estivesse se preparando para a reunião mais importante da vida. "Aonde você vai?" perguntou Thaís, que tinha passado a noite acordada, pensando se deveria mesmo ir embora para facilitar a vida dele. "Vou resolver essa situação de uma vez por todas. Vou deixar muito claro para minha mãe e para meus sócios qual é a minha prioridade na vida", respondeu ele, beijando a testa dela com uma ternura que contrastava com a determinação férrea que estava demonstrando. "Henrique, não quero que você perca tudo por minha causa. Talvez seja melhor mesmo eu sair de cena e deixar as coisas voltarem ao normal." "Thaís, olha para mim", disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos. "Você e nosso bebê são minha família agora. São minha prioridade número 1. Se eu perder os negócios, a gente reconstrói. Se eu me desentender com minha mãe, uma hora ela vai entender. Mas se eu perder você, se eu deixar o medo e a pressão destruírem o amor mais verdadeiro que já senti na vida, isso eu nunca vou conseguir reconstruir." As palavras dele fizeram os olhos de Thaís se encherem de lágrimas de emoção e alívio. Pela primeira vez desde que os problemas começaram, ela sentiu que talvez eles realmente pudessem enfrentar todas essas dificuldades juntos. Henrique saiu de casa por volta das 9 horas, e a primeira parada foi o escritório da construtora. Ele pediu para a secretária convocar uma reunião urgente com todos os sócios principais, incluindo Roberto Mendes. Quando todos estavam reunidos na sala de conferências, Henrique entrou com uma postura que deixou claro que não estava ali para negociar ou pedir permissão para nada. "Senhores, convoquei esta reunião para esclarecer de uma vez por todas a situação da minha vida pessoal e como ela afeta ou não os negócios da nossa empresa", começou ele, olhando diretamente nos olhos de cada um dos presentes. "Roberto, você e os outros têm questionado minha capacidade de liderança por causa do meu relacionamento com Thaís. Querem saber se isso prejudica a imagem da empresa. Vou ser muito claro. Thaís Carvalho é a mulher que amo. É a mãe do meu filho que está a caminho e será minha esposa. Qualquer um que não conseguir respeitar essa decisão está livre para se retirar da sociedade. Não vou tolerar mais nenhum comentário desrespeitoso sobre ela ou sobre nossas escolhas." O silêncio na sala era tenso e Roberto trocou olhares significativos com os outros sócios antes de responder. "Henrique, entendemos que você está emocionalmente envolvido, mas precisamos pensar na empresa. Nossa clientela tem certas expectativas sociais. Nossa clientela contrata nossos serviços porque somos competentes, porque entregamos projetos de qualidade no prazo e com excelência. Se algum cliente tem problemas com minha vida pessoal, pode procurar outra construtora. Não vou viver minha vida tentando agradar preconceitos alheios", replicou Henrique, sua voz ganhando um tom ainda mais firme. "E se isso significar que vocês querem se retirar da sociedade, vou comprar a parte de vocês. Se isso significar que vou ter que recomeçar sozinho, vou recomeçar. Mas não vou abrir mão da mulher que amo por causa de negócios." A declaração pegou todos de surpresa, porque mostravam que Henrique estava disposto a sacrificar tudo o que tinha construído profissionalmente para defender seu relacionamento. Depois da reunião tensa no escritório, Henrique seguiu para a casa da mãe. Helena o recebeu na sala de visitas,
claramente esperando que ele tivesse vindo para anunciar que tinha terminado com Thaís. Mãe, vim aqui para ter uma conversa definitiva sobre Thaís e sobre o futuro da nossa família, disse ele, se sentando na poltrona em frente a ela. Espero que você tenha recuperado o juízo, meu filho, respondeu Helena, com um tom de expectativa que logo seria frustrada. Recuperei sim, mãe. Recuperei o juízo de uma forma que você talvez não goste, mas que é definitiva. Thaís é a mulher da minha vida. Vamos nos casar, vamos ter nosso filho e vamos construir nossa família. Henrique, você está cometendo o maior erro da sua vida. Essa mulher vai te arrastar para baixo. Vai destruir sua reputação social. Vai afastar você de tudo que é importante. Explodiu Helena, se levantando da cadeira com uma expressão de desespero e raiva. Mãe, tudo que é realmente importante na minha vida está reunido em Thaís e no bebê que está chegando. Se você não consegue aceitar isso, se não consegue dar uma chance para conhecer de verdade a mulher incrível que ela é, então vai perder a oportunidade de fazer parte da nossa família, disse Henrique, também se levantando. Mas a porta sempre vai estar aberta para você. Quando decidir que quer conhecer sua nora e seu neto de verdade, sem preconceitos, será muito bem-vinda. A conversa com Helena terminou com ela em lágrimas de raiva, e Henrique saindo da casa com o coração pesado, mas com a consciência tranquila de ter feito a escolha certa. Quando chegou em casa por volta do meio-dia, encontrou Thaís na cozinha preparando o almoço, mas claramente nervosa e ansiosa, esperando notícias de como tinham sido os confrontos. Como foi? Perguntou ela, sem conseguir disfarçar a apreensão na voz. Foi exatamente como esperava. Deixei muito claro para todos que você é minha prioridade, respondeu Henrique, abraçando-a por trás e beijando o pescoço dela. E agora? O que vai acontecer com seus negócios? Com sua família? Agora vamos nos casar, disse Henrique, se virando para ficar de frente para ela. Quero que você seja minha esposa oficialmente. Quero que nosso filho nasça com pais casados. Quero mostrar para o mundo inteiro que nosso amor é sério e verdadeiro. Antes que Thaís pudesse responder, Henrique se ajoelhou ali mesmo na cozinha, pegou a mão dela e olhou diretamente nos olhos dela. Thaís Carvalho, você quer se casar comigo? Você quer ser minha esposa e construir uma família comigo, mesmo sabendo que pode não ser um caminho fácil? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Thaís, mas dessa vez eram lágrimas de pura felicidade. Sim, Henrique, quero me casar com você. Quero ser sua esposa, quero que nosso filho cresça vendo como é um amor verdadeiro, respondeu ela, puxando-o para cima para beijá-lo com toda a intensidade dos sentimentos que estava guardando há dias. Então vamos começar a planejar nosso casamento, disse ele, girando com ela pela cozinha. E quanto aos negócios e sua família? Perguntou Thaís, ainda preocupada com as consequências das decisões dele. Os negócios a gente resolve. Alguns sócios vão aceitar, outros talvez saiam, mas a empresa vai continuar. E minha mãe, uma hora ela vai perceber que perdeu a chance de conhecer a melhor nora que poderia ter e o neto mais amado do mundo. Naquele momento, abraçados na cozinha da casa que havia se tornado o lar do amor deles, ambos souberam que tinham tomado a decisão certa e que enfrentariam juntos qualquer desafio que viesse pela frente. 6 meses se passaram desde aqueles dias difíceis de confrontos e decisões, e a vida de Henrique e Thaís tinha se transformado de uma forma que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O casamento aconteceu em uma cerimônia íntima no jardim da própria mansão, decorada com flores brancas e arranjos simples que Thaís tinha escolhido pessoalmente. Ela estava radiante no vestido de noiva, que escolheu para acomodar a barriga de 7 meses de gravidez, e Henrique não conseguia parar de sorrir enquanto a esperava no altar improvisado embaixo da grande árvore que sombreava o jardim desde que ele era criança. Apenas alguns amigos mais próximos estavam presentes, além do pastor que celebrou a cerimônia, mas o amor que estava no ar tornava aquele momento perfeito e inesquecível. A ausência de Helena na cerimônia foi notada, mas não conseguiu diminuir a alegria que Henrique e Thaís sentiam por finalmente estarem se tornando marido e mulher oficialmente. Durante os votos que escreveram um para o outro,
Ambos falaram sobre a jornada inesperada que os tinha levado até ali, sobre como o amor verdadeiro às vezes aparece nos momentos em que menos esperamos, e sobre como estavam ansiosos para criar uma família baseada no respeito, carinho e companheirismo que já existia entre eles. Quando o pastor os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi aplaudido pelos convidados e abençoado pelo sol dourado da tarde que iluminava o jardim, como se a própria natureza estivesse celebrando aquela união. A mudança mais significativa, porém, não tinha sido apenas o casamento, mas sim a forma como Henrique tinha honrado seu compromisso de apoiar os sonhos de Thaís. 3 meses depois do casamento, ele a surpreendeu com a notícia de que tinha conseguido uma bolsa integral para ela estudar arquitetura em uma das melhores universidades da cidade. Henrique, como você conseguiu isso? Perguntou ela, olhando para os papéis da matrícula que ele tinha colocado sobre a mesa do café da manhã. Conversei com o diretor da faculdade, expliquei sua situação, mostrei alguns dos projetos de decoração que você fez aqui em casa e ele ficou impressionado com seu talento natural. A bolsa é por mérito, Thaís. Você conquistou isso com sua própria capacidade. A gravidez estava seguindo perfeitamente e Thaís adorava sentir o bebê se mexendo dentro da barriga, especialmente durante as noites quando ela e Henrique ficavam na cama conversando e fazendo planos para o futuro. Eles tinham descoberto que seria um menino e já tinham escolhido o nome, Gabriel, que significava força de Deus e representava a bênção que aquela criança seria para suas vidas. O quarto do bebê estava sendo preparado com todo carinho e Thaís usava seus conhecimentos básicos de decoração para criar um ambiente acolhedor e funcional que seria perfeito para receber o filho deles. Henrique adorava participar de cada detalhe da preparação, montando o berço, organizando as roupinhas e imaginando como seria segurar Gabriel nos braços pela primeira vez. Os negócios da construtora tinham passado por algumas turbulências, como Henrique esperava, mas não da forma dramática que todos previram. Roberto Mendes e 2 outros sócios decidiram se retirar da sociedade, alegando diferenças de visão empresarial, mas Henrique conseguiu comprar a parte deles sem grandes dificuldades financeiras. Surpreendentemente, alguns clientes que ele pensou que ia perder acabaram admirando sua coragem de lutar pelo amor verdadeiro, e a empresa continuou crescendo com novos projetos e contratos importantes. Sabe de uma coisa, Thaís? Disse ele uma noite, abraçado com ela na cama. Acho que eliminar da minha vida as pessoas que não conseguiam aceitar nossa felicidade foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Agora só tenho ao meu redor pessoas que realmente torcem pelo nosso sucesso. A reconciliação com Helena aconteceu de uma forma inesperada e emocionante. 2 semanas antes do nascimento de Gabriel, ela apareceu na porta da mansão, carregando uma sacola cheia de roupinhas de bebê e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Henrique, eu cometi um erro terrível. Deixei o orgulho e os preconceitos me impedirem de conhecer a mulher maravilhosa que você escolheu, e quase perdi a chance de fazer parte da vida do meu neto, disse ela, com uma humildade que surpreendeu tanto Henrique quanto Thaís. A conversa que se seguiu foi longa e às vezes dolorosa, mas terminou com Helena pedindo perdão sincero e prometendo que daria uma chance verdadeira para conhecer Thaís como pessoa, não apenas como a antiga empregada da casa do filho. Gabriel nasceu em uma manhã de terça-feira, depois de um trabalho de parto que durou 8 horas, e deixou Henrique mais nervoso do que Thaís. Quando o médico colocou o bebê nos braços dele pela primeira vez, Henrique chorou como nunca tinha chorado na vida adulta, segurando aquela criancinha perfeita que representava o futuro da família que ele e Thaís tinham construído juntos. Ele é perfeito, meu amor, sussurrou para Thaís, que estava radiante mesmo depois do cansaço do parto. Ele é nossa bênção, respondeu ela, tocando delicadamente no rostinho do filho. Gabriel tinha os olhos escuros do pai e uma expressão serena que prometia uma personalidade tranquila e observadora. A vida com Gabriel trouxe uma rotina completamente nova para a casa.
Thaís continuava estudando arquitetura através de aulas online durante os primeiros meses da maternidade, e Henrique se revelou um pai dedicado que adorava participar de todos os cuidados com o bebê. Eles se revezavam nas mamadas noturnas, trocavam fraldas juntos e passavam horas simplesmente observando Gabriel dormir, impressionados com o milagre que tinham criado. Helena se tornou uma avó presente e carinhosa, que visitava a casa pelo menos 3 vezes por semana e tinha desenvolvido uma relação de respeito e afeto genuíno com Thaís. "Você sabe o que mais me impressiona nessa nossa história?", disse Henrique uma noite, enquanto balançava Gabriel no berço para fazê-lo dormir. "O quê?", perguntou Thaís, organizando as roupinhas limpas do bebê. "É como tudo começou de forma tão simples, você cuidando da casa, eu tentando lidar com a solidão, e de repente descobrimos que o amor estava ali, bem debaixo dos nossos narizes, esperando o momento certo para aparecer." Thaís sorriu, lembrando-se daquelas primeiras conversas através da parede do quarto de hóspedes que tinham mudado para sempre o rumo das vidas deles. Agora, olhando para Gabriel dormindo tranquilo no berço, para Henrique, que tinha se tornado não apenas um marido amoroso, mas também um pai dedicado, e para a nova vida que tinham construído juntos, Thaís sabia que todas as dificuldades que enfrentaram tinham valido a pena. Eles tinham provado que o amor verdadeiro consegue superar diferenças sociais, preconceitos familiares e pressões externas quando duas pessoas estão realmente dispostas a lutar uma pela outra. Gabriel era a prova viva de que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais improváveis, e que uma família construída com amor genuíno é sempre mais forte do que qualquer adversidade que possa aparecer no caminho. E assim, nossa história chega ao fim com a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de florescer, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra ele. Thaís e Henrique descobriram que não importa de onde viemos ou qual nossa posição social, o que realmente importa é a capacidade de amar de verdade e de lutar por essa felicidade. Que esta história inspire você a nunca desistir do amor, a sempre acreditar que sua felicidade vale qualquer luta, e a lembrar que às vezes as bênçãos mais importantes da vida chegam disfarçadas de situações simples do dia a dia. Se você gostou desta história, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes e conta nos comentários. Você já viveu alguma situação onde o amor apareceu quando menos esperava? Compartilhe esta história com quem você ama, porque todo mundo merece acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima história.